Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Último episódio da série sobre o julgamento do Carnaval Carioca. E para encerrar, eu irei falar do quesito enredo. O enredo de uma escola de samba é um conteúdo que é desenvolvido por um carnavalesco ou por um grupo de carnavalescos para falar de um tema. Esse tema pode ter início, meio e fim ou não. Se tiver início, meio e fim, melhor ainda, porque aí cai justamente na ideia principal de enredo. Porém, isso se dá de uma forma mais abrangente. Pode ser um tema em que haja, assim, digamos, tópicos a serem abordados sobre determinada coisa. E o quesito enredo, é julgado na avenida através das imagens que são mostradas. Essas imagens são das fantasias e das alegorias. Então não adianta a gente querer julgar o enredo antes, em casa, no pré-carnaval. É preciso que ele se apresente para a gente para podermos avaliar como ele foi apresentado na Marquês de Sapucaí. E o quesito enredo, da mesma forma que outros, também tem subquesitos, que são concepção e realização. Na parte de concepção, há 3 itens a serem considerados pelos jurados. O primeiro item diz que o jurado deve considerar o argumento ou tema que seja a ideia básica apresentada pela escola, bem como sua importância e densidade cultural. Essa última parte aqui é que eu fiquei meio cismado, porque passa uma ideia que as escolas têm que apresentar temas mais densos, com muita pesquisa. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou muito a favor disso. No entanto, eu não vou entrar novamente nesse assunto, porque na série que eu fiz sobre os enredos 2024, eu bati muito nessa questão. Então, quem quiser saber minha opinião sobre isso, acompanha lá a série sobre os enredos 2024. Eu estou colocando aqui no card a playlist, tá? Para vocês saberem exatamente o que eu penso. E só para adiantar um pouquinho, eu sou a favor de um leque de possibilidades de enredos. Desde um enredo mais simples, mais leve, até o mais denso, o mais complexo. Desde que esteja numa linguagem popular. E os jurados não costumam levar isso em conta. Não levam em conta essa questão muito de densidade cultural, tá? Isso é mais para o povo da internet. Bom, vamos lá. Segundo item, diz o seguinte: a clareza, a coerência e a coesão na roteirização do desfile, de modo a facilitar o entendimento do tema ou argumento proposto no desenvolvimento teórico. Isso aqui tira muito pontos das escolas, muito pontos mesmo, a questão de coesão. Isso acontece especialmente em enredos que não tem aquela linearidade de início, meio e fim, em que o carnavalesco dá um tema e acaba explorando conteúdos desse tema de uma forma assim quase que meio aleatória. Eu vou citar aqui, por exemplo, Unidos da Tijuca 2023, que tinha como enredo a Bahia de Todos os Santos. Não estou falando do território do estado da Bahia, mas sim naquela parte do mar, tá, gente? Apenas para o pessoal se situar aí que não é muito ligado. Bahia de Todos os Santos. A Tijuca foi bem penalizada por essa questão aí de coesão, de linearidade do enredo. Por exemplo, houve descontos em que uma parte falava das festas do estado da Bahia, mas não exatamente de festas, não apenas somente das festas da Bahia de Todos os Santos. Falava também das festas envolvidas em terra firme. Outra questão também que os jurados colocaram é que o quarto setor envolvia lendas da Bahia de Todos os Santos e também o seu ecossistema. E aí, qual é o foco desse quarto setor? Exatamente o quê? Lendas, ecossistema, como é que fica? Então, são pequenos detalhes de coesão, linearidade, de coerência, que a gente não se liga muito,
mas que para um jurado de enredo acaba fazendo bastante diferença. Bom, mais um item. O terceiro item diz que o jurado deve considerar a criatividade no enfoque ou recorte escolhido pelo pesquisador ou enredista para contar a história. Então, gente, jurado dificilmente tira pontos disso, da questão de criatividade para o carnavalesco desenvolver o seu enredo, até por ser uma coisa assim muito pessoal, até por ele ter uma certa licença poética sobre isso. Já comentei sobre essa questão em outros vídeos, especialmente de alegorias e fantasias. Porém, entretanto, contudo, eles tiram pontos sim, como ocorreu no Carnaval de 2023. E tiram pontos normalmente de quem? Das escolas que têm menor peso na bandeira, gente. Infelizmente. Da mesma forma que o quesito fantasias, o quesito enredo ainda tem esses jurados que pesam a questão política da escola para julgar o carnaval. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou contra o rebaixamento do Império Serrano. Acho que a escola errou demais, demais. Porém, infelizmente, há alguns jurados que realmente levaram em conta a questão política, o peso político da escola na Liesa. E aí, a meu ver, meio que inventaram algumas justificativas que não há cabimento. Porque o jurado tirou pontos aqui do Império pela questão do enredo ser muito linear. Falta de criatividade por ser muito linear. Ora, se o próprio manual diz que conta, né, que o jurado deve considerar a linearidade do enredo, como é que vai tirar pontos por causa disso? E outra, se for levar ao pé da letra essa questão, então tem que descontar pontos de diversas escolas de samba, porque muitas delas têm desenvolvimentos muito próximos ao que nós já vimos diversas vezes na Marquês de Sapucaí. Ou seja, faltando criatividade no desenvolvimento das ideias, dos temas propostos, tá certo? Bom, agora eu vou passar para o subquisito realização. Ou seja, aqui envolve justamente a parte plástica do desfile, mas voltada para o quesito enredo, ou seja, alegorias e fantasias. E está dividido aqui em 4 itens. O primeiro item fala justamente do carnavalesco ter a capacidade de colocar aquelas ideias como as imagens, né, dos elementos plásticos, as alegorias e as fantasias. Segundo, deve considerar a apresentação sequencial do desenvolvimento do enredo. Em terceiro, a questão da criatividade. E em quarto, a ideia da carnavalização do tema proposto. Ou seja, o carnavalesco tem que abusar da sua imaginação. Não pode se colocar uma coisa assim muito realista na avenida, como por exemplo ocorreu com a União da Ilha 2020, em que tinha a ideia de chocar o público, né, mostrando meio que a realidade das pessoas que moram em comunidades cercadas por violência. Naquele carro abre-alas, nós tínhamos ali aqueles helicópteros, aquela representação de uma favela. Um carro que, de certo modo, pode ter causado até um certo impacto com a sua mensagem, mas ele não era carnavalizado. Então, acabou que a União da Ilha perdeu pontos devido a isso. E agora, o que o jurado deve penalizar na questão do quesito enredo? Porque tudo que eu falei até agora vai muito pela questão subjetiva do jurado. Mas agora não. Aqui nós temos itens que o jurado, se ele viu ou não viu, ele tem que tirar pontos. Tudo aqui, são 4 itens, é baseado no livro Abre-alas, que é aquele roteiro que fica no site da Liesa, que os jurados recebem 2 exemplares, um com as ideias iniciais do desfile da escola, com toda a sequência do desfile, e um posterior com as erratas, com aquilo que foi ajeitado, aquilo que foi retirado do desfile, foi colocado. E é esse segundo exemplar que o jurado tem que tomar em conta para julgar o quesito enredo. Nós temos acesso a esse livro no dia do desfile, ou seja, desfile de domingo. A Liesa libera no domingo de carnaval esse livro para a gente. Desfile de segunda-feira, libera o segundo exemplar na segunda-feira e aí fica para sempre, tá bom? Então, gente, o que o jurado deve penalizar? Falta ou
presença de elementos visuais que não estavam no roteiro, ou seja, no livro Abre Alas. Aí fala de alegorias, tripés, alas, integrantes, musas, né? Além de troca desses elementos. Por exemplo, alas que está com a ordem invertida desse roteiro. Isso tira pontos. Olha, tem escola de samba aí cascuda que, por incrível que pareça, entra na avenida com a ordem das alas trocadas. É um erro assim que eu acho inadmissível. Tem vários meses para planejar uma coisa, para chegar no dia do desfile, sair uma coisa simples, né? Básica, do que montar os desfilantes na sua ordem sequencial do enredo de forma errada. Mas acontece, tá, gente? Então é isso aqui. Basicamente é seguir exatamente o que está no roteiro para não ser penalizado pelo jurado da LESA. Bom, e como os jurados vêm avaliando o quesito enredo, tomando como base as justificativas do Carnaval de 2023? E assim, eu vejo o quesito enredo penalizando muita coisa que foi penalizada no quesito fantasias. Eu acho que tem coisas que, de fato, tem que ser penalizado lá e cá, em fantasias e enredo, mas tem outras que não. Quem assistiu o vídeo de fantasias, vê se você não ouviu falar sobre isso. Ó, teve descontos por fantasias poluídas, ou seja, fantasias com muitos elementos, fantasias parecidas, ou seja, alas que representam coisas diferentes, mas as fantasias são muito parecidas, uso de legendas, e o que mais tirou pontos das escolas no quesito enredo, a leitura das fantasias e também de alegorias, mas no caso aqui especialmente fantasias, em alguns setores e alguns trechos do desfile não ficou clara. Ou seja, aquelas fantasias em que você não consegue associar exatamente com a ideia que o carnavalesco propôs para aquela mensagem. Teve mais de 10 descontos referente a isso. Mas também teve descontos no quesito fantasias. Essa parte aqui da leitura, eu concordo perder pontos aqui em enredo, porque de fato o quesito enredo ele é avaliado na avenida. Então não adianta você criar lá uma coisa linda, mas que ninguém consegue associar com a proposta do enredo. De fato, você interfere na narrativa da história. Só que é uma dupla penalização. Não sei se a LESA poderia decidir com quem ficaria essa parte aqui, se era o quesito fantasias ou o quesito enredo, ou se liberava para os dois quesitos, né? Mas para isso também a LESA é demais. Agora, o uso de legenda, gente, isso aqui é para fantasias apenas. Não tem nada a ver com o enredo. A legenda, inclusive, ela facilita o entendimento do enredo. É uma questão pessoal, né, na minha visão, do julgador de fantasias. Bom, também temos aqui penalidades, né, descontos para problemas de linearidade e coesão. Eu já falei sobre isso e até citei o exemplo da Unidos da Tijuca. Foi o segundo item que mais tirou pontos das escolas pelos jurados de enredo. O que também tirou bastante pontos, mas aqui se concentrou em apenas uma escola em cada caso. Foi a questão de enredo confuso e a falta mais destacada do personagem principal do enredo. Enredo confuso foi para o Salgueiro, que foi muito criticado desde o pré-carnaval, até por ser um devaneio, e quando é devaneio tem que ser uma história muito bem amarrada, porque não é algo que a gente tem acesso aos livros, que a gente tem acesso na internet, é algo que está na imaginação de uma pessoa, e além da história ser complexa por si só, por ser algo imaginário, ainda tem os moles que o carnavalesco dá. Como, por exemplo, o enredo baseava-se, partindo, né, na verdade, de um paraíso vermelho, um paraíso onde existia a bondade, onde existia a paz e que tinha tons vermelhos. Depois, o enredo se desenvolvia, havia toda aquela questão do pecado e os renegados seriam salvos, né, para um novo paraíso também com tons vermelhos. Então, a cor vermelha dava ideia aí de uma coisa boa.
Só que no meio do enredo, no meio do desfile, havia demônios representando algo ruim, algo mal, com tons vermelhos. Então faltou coerência, deixando a coisa que já era complexa mais confusa ainda. Então, esses mods não podem ocorrer. E, inclusive, aconteceu também com a Tijuca 2022, em que a cor azul representava o lado negativo do enredo e a cor amarela o lado positivo. Isso no início do desfile. E lá no final, não houve essa coerência. E o jurado acaba canetando, gente. Já no Tuiuti, o que aconteceu? O grande homenageado, que era o Búfalo, acabou passando de uma forma assim menos destacada. O primeiro setor era a Índia, segundo setor Índia, terceiro setor a cultura marajoara, e aí só no quarto e quinto setor que o Búfalo apareceu. Ou seja, o homenageado não teve o devido destaque. Tivemos anotações também para as seguintes coisas pelos jurados: falta de clareza no fechamento do enredo, desenvolvimento confuso em algumas passagens e um setor que retorna elementos de outros setores. Essas anotações aqui foi para o desfile da Beija-Flor, que era sobre um questionamento da data da independência do Brasil. A Beija-Flor coloca que, em vez de ser o 7 de setembro, na verdade a independência do Brasil ela se iniciou no dia 2 de julho, que inclusive é a data da independência baiana, e que é um processo ainda em desenvolvimento, né? A independência ela não foi conquistada, ela ainda está em desenvolvimento, abordando aí a questão da defesa das minorias, das causas das minorias, e de fato, realmente, tudo isso, pegando fatos do passado e fatos do presente, ficou meio uma misturada ali no desfile. A gente pode até entender isso no texto, mas durante o desfile isso não ficou de forma muito clara. E eu concordo com os jurados com esses descontos aqui, tá, gente? E também tivemos aquela questão que eu falei lá do Império Serrano, que perdeu pontos por um recorte pouco criativo e linear. E que, na minha visão, se for levar isso aqui ao pé da letra, quase todas elas têm que perder pontos, né? E é isso, tá, gente? Esses são os principais pontos aqui que os jurados anotaram em suas justificativas. E assim eu encerro essa série, tá bom? Eu até pensei em, de repente, falar do quesito conjunto, que não existe mais, mas vira e mexe volta, né, no julgamento da Liesa, mas eu prefiro falar de outras coisas, começar a falar mais do Carnaval de 2024 e também focar para a série da História das Escolas de Samba, que eu gosto muito de fazer. Então eu vou encerrar aqui essa série, tá bom? Espero que tenham gostado. Eu acho que ficou bem legal, pelo menos em termos assim de conteúdo. Eu inclusive aprendi algumas coisas, descobri algumas coisas aqui lendo o manual da Liesa. E coloca aí nos comentários o que você achou da série, o que você acha desse quesito enredo, de tudo. E vou pedir um favor a vocês. Vocês perceberam que tem uma mudança aí no som e na imagem. Eu vou tentar melhorar isso, tá? Eu estou com uma câmera emprestada aqui para ver se eu arrumo uma câmera nova. Se não der muito certo, ainda vou continuar com aquela antiga, mas pensando em ideias para melhorar a questão da imagem. Então me dá aí um feedback, quem chegou até aqui nessa parte do vídeo, eu agradeço bastante. Se melhorou, piorou, não mudou nada, tá bom? Valeu, abraços e até a próxima.